te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre está disponível a nós, Senhor. O Senhor sempre está disponível a nós. Inclinamos o nosso coração a te adorar, Senhor, a te ouvir. O Senhor sempre vem em nosso favor. O Senhor está sempre disponível e disposto a inclinar seus ouvidos, a nos ouvir, a falar conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício que nos deu acesso direto e livre à presença de Deus, e nós nos apropriamos disso, Senhor, e nós queremos, desejamos e entramos, Senhor, com ousadia no lugar da sua presença, Senhor. Nós temos te adorado aqui, nós queremos que o Senhor fale conosco, fale a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor alinhe a nossa vida, Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Continua falando conosco, Jesus. Querido, mais uma vez eu quero insistir nisso, eu quero te convidar a preparar esse ambiente de culto na sua casa, você aí prestar o seu culto ao Senhor, está pronto para ser ministrado e ministrar o coração de Deus. Faça desse ambiente onde você está, faça aí o lugar de prestar o seu culto. Nós não somos uma igreja, nós somos um grupo de amigos que entende o corpo de Cristo, que entende a igreja como uma entidade espiritual, e nós estamos aqui juntos para derramar sobre você aquilo que Jesus tem nos dado. Se de alguma forma você quer ser um colaborador daquilo que a gente está construindo e procurando entregar com você com todo o zelo do nosso coração, de entregar algo que é de verdade, que é genuíno, você tem aqui os canais onde você pode lançar uma semente sobre esse ministério. Amém? Eu quero chamar aqui meu amigo Alessandro Vilas Boas. Podia virar à noite aqui. Vai que a gente vira mesmo. Cara, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu orar com você. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela vida do Alessandro. Te agradecemos pelo teu depósito na vida dele. Nós recebemos ele nessa noite como profeta, como boca do Senhor. Que o Senhor use ele com graça, autoridade, ousadia. Declaramos os nossos ouvidos espirituais e o nosso entendimento aberto em nome de Jesus. Amém. Amigão, quebra tudo, tá em casa, literalmente. Amém. Vocês estão felizes aí, gente? Tem gente feliz aí também? Responde pra gente se vocês estão felizes. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está na sua casa, você que está aqui com a gente também em casa, em Salmos 27. E deixa aí, a gente já vai falar mais disso. E eu queria dizer que eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês, na casa do Farley, da Dani. E é muito bom, eu amo reuniões assim. E por mim eu só frequentava esse tipo de reunião. Amém. Meu nome é Alessandro, eu sou pastor da Igreja One. Se você não conhece ainda, eu gostaria muito que você nos conhecesse, ia ser legal. Por que eu gostaria muito? Porque se você quer saber quem Deus é, você precisa olhar para Jesus. Se você quer saber quem um pai é, você precisa olhar para o filho dele. Se você quer saber o quão de Deus um homem é, você precisa olhar para as coisas que ele tem gerado. Então, como é que você conhece uma igreja? Você não conhece uma igreja conhecendo o pastor da igreja, você conhece a igreja conhecendo a igreja. Então, ia ser muito legal se você procurasse lá a gente para você entender um pouco mais do que a gente é, do que a gente carrega, do que a gente tem feito. Eu sou pai de 2 filhas, mas esposo de uma mulher só, graças a Deus, que já tá bom, né? E é isso. É isso. É isso. Eu queria começar orando. Cara, eu não tenho um esboço certo do que eu vou falar hoje, não tenho uma coisa exata. Eu quero deixar isso bem
com cara de comunhão mesmo, assim, sabe? Como a gente estivesse numa... Como se a gente estivesse numa sala. Então, bom, é isso. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, nós amamos a sua presença. Nós honramos a sua presença. Se o Senhor não estiver presente, nós só estamos fazendo barulho, Jesus. Nós só estamos fazendo uma reunião legal. Nós precisamos do Senhor aqui. Senhor Jesus, mude as nossas vidas. Nós nunca mais queremos ser os mesmos. Em teu precioso nome. Amém. Amém e amém. Gente, de 2019 para 2020, o Senhor Jesus, uma das ênfases que Ele me deu pro meu ano de 2020, para aquilo que eu tinha que fazer, uma das ênfases a palavra é maturidade. E eu acho que tá todo mundo sabendo, né, que a gente tá numa pandemia. e essa pandemia, ela veio quando a atividade foi barrada, a intimidade, o quarto secreto, aquilo que a gente carrega e a maturidade de cada cristão foi revelada. A gente sempre fala isso no ano, que não se constrói igreja de atividade em atividade, mas de glória em glória, revelação em revelação. Como a Bíblia diz em Efésios, o Senhor está formando uma igreja gloriosa, né? E não apenas uma igreja organizada, e não apenas uma igreja cheia, e não apenas uma igreja bonita, mas uma igreja gloriosa. Então a igreja ela é formada de glória em glória, os cristãos são formados de glória em glória. No entanto, quando as conferências pararam, quando as reuniões pararam, quando os cultos pararam, quando as grandes reuniões pararam, de alguma maneira o cristianismo de alguns também parou. E o que no começo da quarentena eu preguei muito e falei muito é que se a gente parar para pensar, a única coisa que a quarentena nos tirou foram as grandes reuniões. A quarentena não nos tirou a Bíblia, não nos tirou o quarto de oração, não nos tirou a capacidade de pregar o evangelho, não nos tirou a capacidade nem mesmo de evangelizar. Então, a quarentena só nos tirou as grandes reuniões. E quão assustado a gente ficou só porque as nossas grandes reuniões foram tiradas. E a pergunta uma coisa que a gente sempre fala também a igreja é aquilo que acontece quando o culto acaba. Então, e eu não estou falando de a gente ser assistencialista ou fazer obras ou algo do tipo, ou pregar na rua, mas é a quantidade de vida de igreja que a gente tem quando a igreja no culto termina, né? E eu lembro que no começo da quarentena eu até escrevi um post dizendo: e agora, José, que o palco desmontou, a luz apagou, a igreja apagou, o que a gente faz agora? E eu tenho sido levado a esse lugar de maturidade. O que é uma vida em maturidade, né? Uma vida madura, cristã, na minha opinião, de acordo com o que eu vejo nas Escrituras, é uma vida crucificada. A vida crucificada, ela não se ofende, ela é rápida em perdoar e ela vê toda injustiça como uma oportunidade de manifestar Cristo. Ou seja, o maduro na fé, ele nunca está balançado. Nada pode o balançar porque ele está firmado em coisas eternas, uma rocha inabalável. E ali ele permanece. Não sei, está fazendo sentido até agora? Sim. Então eu quero falar de algumas coisas assim que eu tenho escutado de Deus. São coisas muito simples. Eu não sou um cara de pregações muito complexas, eu sou um cara de pregação simples, mas não sou um cara de pregação rasa. São coisas diferentes, amém? Então, abre comigo em Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4 diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor
e meditar em seu templo. Nós sabemos que é um salmo de Davi, e eu sempre falo isso, que Davi ele não tinha a nossa vida, Davi tinha a vida de um rei. Então quando ele diz uma coisa eu peço, e essa coisa eu buscarei, nós precisamos pensar na cosmovisão de Davi. Ele já tinha todas as coisas. Sim. Ok? E quando Davi também escreve, o seu amor é melhor do que a vida, a gente tem que parar de pensar que Davi tinha uma vida igual a nossa, que precisava fazer conta para pagar a luz no final do mês. Não, Davi era um rei. Davi tinha qualquer casa que ele quisesse, qualquer carro que ele quisesse, qualquer mulher que ele quisesse, qualquer comida que ele quisesse. No entanto, ele depositava todas essas coisas num lugarzinho chamado esterco, assim como o apóstolo Paulo, e dizia: o seu amor é melhor do que toda a minha vida. E nesse salmo ele diz: uma coisa eu tenho pedido ao Senhor, e essa uma coisa eu tenho buscado, que eu possa habitar na casa do Senhor. Sabe, eu vejo um padrão nas Escrituras. Homens de Deus não são homens de muitas coisas. Sim. Mulheres de Deus não são mulheres de muitas coisas. Todos eles são homens e mulheres de uma coisa. Sim. Sabe, eu vejo que ao decorrer da caminhada cristã, quanto mais a gente aprende a fazer, mais a gente se distancia da uma coisa. Sabe, hoje eu viajo bastante, graças a Deus esse ano viajei menos, mas, cara, eu sei as músicas que o povo quer ouvir. Se não tá rolando é só fazer o dó sustenido menor e tocar carpinteiro. Eu tenho os tiques de pregador já, eu sei pregar em qualquer lugar, sei me virar em qualquer lugar. Hoje, se você falar assim, vamos fazer uma célula, eu sei fazer uma célula, vamos fazer um evangelismo, eu sei fazer um evangelismo. E de repente, tudo aquilo que a gente sabe vira uma arma apontada para tudo aquilo que a gente precisa. Por quê? Porque automaticamente tudo vai ficando normal. A gente abre a Bíblia, a gente lê um pouquinho de Bíblia, prega uma coisinha, desliga a câmera e volta. Talvez você está assistindo agora esse culto com um Big Mac na sua barriga, comendo um Big Mac assistindo o culto. Então, talvez você está assistindo o culto, essa transmissão com uma pipoca. E de repente, cara, tudo nosso foi se tornando meio enlatado, e a gente tem todas as respostas, a gente sabe todas as coisas, e de repente, no final do ano, mesmo que a gente, não estou criticando isso, mas só estou usando como exemplo, nós temos listas e listas de muitas coisas que esperamos, e o primeiro mandamento não está em primeiro lugar, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E sabe, eu sei que isso é muito simples, mas nesses dias eu tenho voltado a essa uma coisa, sabe? Eu quero uma coisa só. Eu não preciso de muitas coisas, eu não preciso de muito dinheiro, eu não preciso de muitas coisas legais. Eu preciso de uma coisa. Eu preciso habitar, morar na casa do meu Senhor. Agora, quando a gente olha para Davi, ele diz assim: eu quero uma coisa e eu buscarei essa coisa. E se você lê, por exemplo, em Amós, o profeta Amós diz: nos últimos dias eu restituirei o tabernáculo caído de Davi. E por que Amós profetiza que restituirá o tabernáculo de Davi? O que Davi fez? Nós sabemos que Davi restituiu a Arca da Aliança a Israel. E Davi, cara, ele construiu uma tenda que tinham músicos de toda a nação de Israel, tocando e adorando a Deus 24 horas por dia, e instituiu 3 famílias para cuidar desse templo. Para quê? Para que a presença e para que a honra do Senhor não se abaixe no meio do povo. Então, o que eu paro para pensar aqui? Davi era um rei que mobilizou todo o seu reinado em prol de uma coisa. O principal modelo de governo de Davi era: coloca o Senhor no centro e o adore sem parar, e o honre sem parar, e dê graças a Ele sem parar. Ei, sabe, meus amigos, eu vou te falar uma coisa. A gente entende o que é unção quando você toma café. Quem gosta de café? Eu gosto de café. Eita, nós temos uma comunidade de café aqui. Mas eu gosto de café, mas não posso tomar muito, porque senão eu fico muito agitado. Mas a minha esposa toma muito. Mas a gente entende o que é unção quando você acaba de fazer um café, você põe ele e toma. Ele é um bom café.
Passa 5 horas, você põe o mesmo café e toma. É o mesmo café, mas perdeu a unção. Sabe, nós temos tantas coisas funcionando muito bem nos nossos dias, mas não tem a vida e o frescor daqueles que decidem governar desse lugar de uma coisa. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo, Ale, os maduros na fé não são os que sabem tudo, mas são os que obedecem sem saber. Sabe, a maturidade na vida natural é medida pelo quanto de resposta você tem. Então seu filho, sua filha vai chegar em você e vai falar, pai, como é que faz isso? Então você vai sentar com toda a sabedoria e a barba que eu não tenho, e vai coçar a barba e vai dizer, filho, é assim que se faz. Mas a maturidade e sabedoria no reino dos céus é a quantidade de obediência mesmo sem ter todas as respostas que você consegue dar. O maduro no reino dos céus não é o que sabe o caminho completo, mas é o que dá o passo sem enxergar o caminho completo. Por quê? Porque o maduro no reino dos céus ele só precisa saber de onde ele veio. Ele não precisa saber de onde ele está indo. O maduro no reino dos céus ele firmou o pé dele numa rocha e ele diz assim, eu não tenho sentimentos a respeito da imutabilidade de Deus. Eu tenho certeza da imutabilidade de Deus. Eu tenho convicção da imutabilidade de Deus. Sabe, eu não preciso sentir o que a Bíblia está falando. Eu sei o que a Bíblia está falando. Então Deus está te enviando para tal lugar. Como Deus vai fazer? Eu não sei. O que Deus vai fazer? Eu não sei. Deus está falando tal coisa. Não sei o que Ele está falando. Eu não sei o que é. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sou Deus. Ele é Deus. O que você vai fazer? Eu vou obedecer imediatamente. Por que eu vou obedecer imediatamente? Porque o maduro é o mais obediente. O maduro é o mais obediente e ele é o mais dependente. Mas de onde vem esse lugar? De verdade, gente. Charles Finney falava, me mostre um homem que fale muito e eu te direi que ele ora pouco. Uma coisa. Gente, nós estamos falando de um governante. Sabe, muitas vezes a gente olha para Davi, a gente olha só com o olhar do cara da harpa. Ótimo, lindo. Mas esse cara governou uma nação. Sabe, a gente às vezes não consegue governar as nossas finanças. Esse cara governou uma nação. E o fundamento de governo de Davi era uma coisa. Sabe, se isso não nos faz refletir na maneira como devemos governar, eu não sei exatamente o que nos fará. Eu quero que você abra comigo agora em João 15. Estão felizes, gente? Amém. Amém. Se eu mudar de tópico no meio da pregação, tudo bem, né? A gente está em casa mesmo? Amém. Gente, se for bom, vocês falam que eu sou um bom pregador. Se for ruim, vocês falam, ele é um bom ministro de adoração. Amém. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem o corta? O pai. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ei. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e o lançam ao fogo, e o queimam. O Senhor Jesus está aqui, essa é uma passagem muito famosa. E eu me lembro também de Hebreus 5, versículo 7, se eu não me engano, que Jesus aprendeu com tudo que sofreu. Sabe, meus irmãos, eu sempre penso nisso. De uns 2 anos para cá, a nossa geração, a minha geração, a igreja, não só de uns 2 anos para cá, mas desde da igreja do primeiro século, mas no Brasil, há uns 2 anos, 3 anos para cá, tem acontecido um movimento muito forte de tirar a cruz da mensagem.
Então, não se tem o negue a si mesmo, mas só tem o você é perdoado. E é claro que o evangelho incompleto vai gerar crente incompleto. Como diz o Dan Duque, mensagem fraca, crente fraco. Então, a gente não pode omitir a cruz do evangelho e, na verdade, não é que a gente tem que pregá-la, a gente tem que amá-la. E quando a gente está falando de poda, a gente está falando de cruz. Quando a gente está falando de ser cortado, nós estamos falando de cruz. Quando nós estamos falando de batismo de fogo, porque esse limpar é o mesmo usado quando o Senhor pega sua pá e ele limpa a eira, ele tira toda a palha do meio do trigo e ele joga no fogo. 1 Coríntios 3, talvez a gente leia, vamos ver, dependendo do meu humor. 1 Coríntios 3 fala sobre o batismo de fogo que a gente recebe, que nos purifica, que nos refina. Isso tudo fala da cruz, né? Não da cruz que substitui o sacrifício de Cristo, mas da cruz que o valoriza, que é a cruz que eu carrego, que é a cruz que eu levo, que não... Gente, presta atenção, nós temos todas as coisas que precisamos em Cristo, mas não desfrutamos de todas elas porque ainda não nos tornamos semelhantes a Ele. Então, 1 João 3, de 1 a 5, diz que naquele dia, quando eu o ver plenamente, então me tornarei exatamente como Ele é. Se eu estou me tornando, se Romanos 8 diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos, se eu já sou totalmente filho, por que a criação aguarda? É porque nós ainda não somos tudo aquilo que devemos ser. E só existe uma coisa que nos leva a esse lugar, e é a cruz. E a cruz, a poda para dar muitos frutos, ela se manifesta de muitas maneiras. Mas em todas elas existe uma palavra que está ali sublinhada do lado: sofrimento. Sabe, o crente tem medo de sofrer. Mas quando eu olho para Hebreus 11, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que os crentes tinham privilégio, prazer no sofrimento. Eu sei que isso é um tempo que a gente não... Cara, como assim você está falando da gente sofrer no meio de um tempo que está todo mundo sofrendo? Mas sabe de uma coisa? Eu tenho tido, sei lá, um vigor, um ânimo para experimentar as dores do Senhor. As marcas de Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a sua comunhão, a comunhão dos seus sofrimentos. E esse lugar de sofrimento, esse lugar de molde, esse lugar de poda, esse lugar vai me levando a um lugar de grande dependência. Sabe, se eu puder falar uma coisa que eu tenho aprendido assim no último tempo, Ale, resume, dá uma palavra que você tenha aprendido. Eu estou aprendendo a depender. Sabe de uma coisa? E quando a gente fala depender, a primeira coisa que vem na cabeça é: eu também estou tentando viver pela fé nas minhas finanças. Não, cara. Eu vivo pela fé nas minhas finanças desde o meu primeiro ano de casamento. Isso eu já acostumei. Agora, gente, qual seria o nosso nível de oração e dependência quando a gente chegasse em um lugar onde a gente já tivesse tudo? Sabe, porque de verdade, Farley, com todo o coração humilde, assim, cara, eu tenho 27 anos, mas eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho um bom carro, eu tenho a melhor esposa, eu tenho 2 filhas maravilhosas, a gente anda no shopping, todo mundo quer tirar foto com elas, sinceramente, as revistas tudo para. Eu vou fazer o quê? Minhas filhas são as mais bonitas do Brasil. Agora, eu moro numa boa casa, tenho uma boa igreja, tenho pastor, sou feliz pra caramba, como churrasco toda semana. Então, eu cheguei, cara, graças a Deus, eu cheguei em um lugar que eu falo assim, mano, eu tenho tudo. Eu não sou milionário, mas eu tenho tudo. Mas eu tenho sido incomodado. Esses dias uma menina da nossa igreja postou uma pregação antiga minha. E nessa pregação eu falava: qual seria o nível do seu secreto se você tivesse tudo? E aquilo me deu um murro na minha própria face. Porque eu disse: Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, cara. E eu tenho sido levado a esse lugar de dependência. Que lugar de dependência? Onde uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Sabe, eu tenho sido levado, gente, a um lugar onde, se Deus falar para eu pegar o copo e colocar aqui, eu vou pegar o copo, eu vou colocar aqui. Eu não vou colocar nem aqui, nem aqui, eu vou colocar aqui. E o que eu vou fazer depois? Nada. Por quê? Porque uns plantam, outros regam,
mas quem dá o crescimento é Deus. Sabe, no ano passado, Deus me disse para eu mudar para Juiz de Fora. E eu tava na igreja do Rio, e eu lembro até hoje, eu tava no meio da adoração, e aí eu tava na salinha pastoral lá, e a gente tinha acabado de sair de uma série chamada Cultura da Presença. E, cara, a igreja tava linda, assim. O povo tava adorando, tal, todo mundo chorando, aquela coisa linda. E eu tava lá na sala pastoral, que pastor gosta de fazer essas coisas, né? Ficar vendo a igreja. Aí eu tava lá em cima, aí eu tava assim, chorando. Aí no meio da minha choradeira eu pensava, precisa reformar aquilo. Não sei o quê. Porque é assim, a gente faz essas coisas. Aí, nossa, ó, tô olhando aquela família ali, faz uns 3 domingos que não vem. Brincadeira, você não faz. Aí eu tava lá, não sei o que lá. Cara, foi nítido. Eu tava de olhos fechados. O Senhor Jesus chegou, assim, a sensação que eu tinha é que ele estava ali. Ele estava ali em carne, a sensação. E eu senti como se alguém me tocasse assim e dissesse assim, Alê, seu tempo acabou aqui. Eu falei, não, meu tempo não acabou aqui. Eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que arrumar aquilo ali outro, eu tenho que fazer isso aqui, não, mas eu tenho que ensinar isso aqui, mas eu tenho que fazer aquilo ali, eu tenho que ir lá. Então Jesus disse assim, o seu tempo acabou aqui. Sabe, o maduro não é o que resolve tudo, é o que obedece tudo. Sabe, eu tenho sido levado a esse lugar de poda e de confiança. Eu quero ser podado por Jesus. Eu quero ser cortado para que eu dê muitos e muitos e muitos frutos a Jesus. Eu quero ser um prazer para o coração de Jesus. Eu quero ser um deleite para o coração de Jesus. Sabe, eu estou cansado de igreja que quer dar resultado. Eu acho que Jesus está cansado, gente. Eu acho que Jesus está cansado de resultado. Ele está procurando fruto. Jesus está procurando semelhança, sabe? Eu me lembro até hoje, uma vez que eu ouvi uma experiência de um homem. E a experiência desse homem foi que ele foi levado, arrebatado, sei lá. E quando ele chegou, estava uma grande fila. E essa grande fila era a fila do galardão. E aí tava todo mundo, ia lá uma senhorinha que ninguém conhecia, ele dava uma coroa grande. Aí um pastor conhecido, ele dava uma coroazinha pequenininha. Aí quando chegou a vez dele, ele disse que Deus Pai ficou analisando ele, gente, isso tudo é uma visão, é claro, tá? Aos chatos aí. E ficou, e tal, e aí Deus Pai ficou analisando, e aí ele disse assim, o que você está procurando? E aí que Deus virou para ele e disse assim, eu estou procurando quanto do meu filho tem em você. Eita. O quanto do filho tem naquilo que fazemos. Eu me lembro até hoje, um dos caras mais incríveis que eu já conheci lá no Maranhão, o nome dele é Ribinha. E uma vez ele estava falando assim comigo, meu filho, na minha igreja eu ensino meus meninos a cheirar. Eu falei, o que é isso, pastor? Ele, o pregador que vai lá, eles ficam assim, ó. Eles precisam sentir o cheiro do cordeiro nele. O cheiro do cordeiro. Sabe, eu me lembro de tem uma música do Gregório que pelo menos uma vez no mês eu preciso ouvir, que é eu quero trazer muito fruto, tá lá no Spotify dele, nem sei como é que chama. E aí eu ponho, fico ouvindo. Eu quero ser levado a esse lugar, sabe? Eu quero me tornar essa pessoa, eu quero me tornar essa pessoa extremamente obediente. Talvez a pessoa que não tem todas as respostas, mas a pessoa que é a resposta imediata. Eu nunca vou me esquecer no dia que eu aprendi um pouco mais sobre obediência. Quando a gente olha para a vida de Abraão, Deus disse, deixa sua parentela e vá a um lugar que eu te mostrarei. E quem ele traz? Ele traz Ló. Quando você começa a andar com o Senhor, você começa a ser atento aos detalhes, sabe? Tipo, cumpra o que Jesus está pedindo, nem mais, nem menos. Não faça concessões ao que você está ouvindo. Quando ele trouxe Ló, a gente sabe o problema que deu na frente. Então, eu tenho sido levado a esse lugar. Eu não sei se está fazendo sentido até agora. Está fazendo sentido? Amém. Amém. Então, qual que é o
o que começa a acontecer quando você começa a tirar o processo do evangelho, quando você começa a tirar a cruz do evangelho, quando você começa a tirar a dor do evangelho, quando você começa a tirar o sofrimento do evangelho, você começa a produzir crente fraquinho, crente mesquinho, crente dodói. E de verdade, é um tempo da gente levantar ministérios, pessoas, homens maduros, mulheres convictas. É uma das coisas que eu mais tenho orado nos últimos tempos. Deus, me faz alguém convicto, me faz alguém firmado e alicerçado na convicção de que nós temos. Hebreus 10 diz, agora que vocês já fizeram a vontade de Deus, perseverem na vontade. Atos 2:42, e perseveravam unidos na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Você só persevera em algo que você já começou. Você não começa uma dieta hoje e diz assim, eu estou perseverando na dieta. Não, você começou hoje. Daqui 3 semanas você pode dizer, eu estou perseverando na dieta. É tempo, cara, eu sinto isso muito nítido no meu coração. É tempo de perseverarmos. É tempo de levantarmos homens e mulheres de perseverança nos nossos dias. Sabe, toda injustiça, sabe... de verdade, gente, eu tô queimando para que se levante no nosso meio pessoas que se agradem em apanhar, pessoas que se agradem em tomar pedradas, pessoas que se agradem em ser injustiçadas. Toda injustiça é uma oportunidade de manifestarmos a Cristo. Sabe, o maduro, ele não se ofende pela imaturidade do próximo. Sabe, muitas vezes a gente se dói pela imaturidade do outro. Sabe, é tempo da gente se blindar, é tempo de nós termos uma convicção correta, um alicerce correto, discipularmos pessoas, gerarmos Cristo nas pessoas. Sabe, chega de uma igreja performática, o cara toca bem, põe pra tocar. Não, eu não quero quanto você toca, eu quero quanto de Cristo tem em você. E então você começa a tocar. Então a gente vai começar a construir uma geração sólida e madura, convicta. Se você parar pra pensar, gente, de 10 mensagens, menos uma falam de martírio. De 10 mensagens, menos uma falam de morrer por Jesus. Sendo que isso era um dos tópicos mais falados na igreja primitiva. Sendo que isso era um dos tópicos mais falados na igreja do primeiro século. Vocês estão felizes, gente? Sim. Quem está feliz ainda? Tá fazendo sentido? Então isso é um pouco do que tem queimado em mim. Romanos 1, para a gente terminar. Vocês são tão quietinhos. Romanos 1, versículo 1. Eu só quero ler isso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho. Fala comigo. Deus, a igreja e o evangelho. Deus, a igreja e o evangelho. É legal que em quase todas as cartas de Paulo, ele começa dizendo, Paulo, servo. E essa palavra servo no original é escravo. Agora você imagina o seguinte, Jesus foi crucificado a mandato do povo hebreu, mas foi crucificado pelos romanos. Aí você imagina o seguinte, o apóstolo Paulo chegando em Roma, no povo que crucificou o Senhor dele, diz assim, olá gente, eu queria me apresentar para vocês, aqui quem fala é Paulo, escravo do homem que vocês crucificaram. É forte, velho. É forte. O cara chegou e disse, ele com a autoridade dada pelo Espírito Santo disse assim, vocês precisam me ouvir porque eu sou escravo do cara que vocês crucificaram. Eu sou escravo do cara que vocês trataram como ladrão. Eu sou escravo do cara que vocês trataram como o pior de todos. Agora, gente, no contexto deles, eles sabem exatamente o que é ser escravo. Porque no nosso contexto, ser escravo às vezes fica romântico. Mas no contexto de Paulo, ser escravo não era romântico. Ser escravo é ser escravo, do verbo escravo. Nem é verbo, né? Mas ser escravo é escravo. Ser escravo é escravo, cara. Ser escravo é fazer exatamente o que está sendo mandado. Ser escravo é não fazer nem mais, nem menos. Ei. E acima de tudo, é não levar crédito por nada que fez. Agora, Paulo não era romano. Paulo era hebreu. Paulo era israelita. E sabe, existe a história dos escravos da orelha furada.
que basicamente eram servos no Antigo Testamento, que diziam, sabe, eu amo o meu Senhor e mesmo que tenha acabado o meu tempo de escravidão, eu quero servi-lo. Então eles furavam a orelha e diziam, eu comprometo a minha vida e a minha lealdade a esse Senhor. Então, o apóstolo Paulo é um desses escravos, só que do Senhor. Ele era um desses escravos, só que do Senhor. E aí ele diz assim, Paulo, mano, é muito forte pra mim, cara, eu não aguento. Eu não aguento, cara. Paulo, escravo do Senhor. Paulo, servo do Senhor. Apóstolo e dado ao Evangelho. Aqui nós temos um padrão. Servo de Deus. Servo da igreja. Dado ao Evangelho. Escravo de Deus, mas não só de Deus. Escravo da igreja. Vamos lá, alguém. O apóstolo Paulo não era dono nem da sua vida devocional e nem da sua vida de congregação. O apóstolo Paulo não era dono de nada. Meu Deus. Como eu tenho sentido falta nos nossos dias dos servos. A gente tem filho pra caramba. A gente tem noiva. A gente tem gente que é tão filho, que é mais filho que Jesus. A gente tem pregador de todo tipo. Nós estamos precisando dos escravos. Os escravos de Deus. Se eu pudesse resumir, ame a Deus sobre todas as coisas. E depois o que você faz? Ame a igreja acima de todas as coisas. Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou parafrasear. Gente, eu queria muito ser arrebatado, mas eu amo vocês tanto que eu também quero ficar aqui. Por um lado eu quero ser levado, por outro lado eu quero ficar aqui. Gente, é mais ou menos o que o apóstolo Paulo está falando assim, gente, eu amo a igreja igual eu amo Jesus. Aí você fala assim, é heresia. Não, não é heresia. João 17, nos últimos 2 versos, Jesus disse, o Pai ama vocês da mesma maneira que me ama. 1 João 1 até 5, ele diz assim, a comunhão verdadeira é... a comunhão que nós temos é com o Pai e com o Filho. E nós pregamos o Evangelho para que vocês tenham comunhão conosco. O Evangelho se completa onde o amor que eu tenho na vertical é manifestado em plenitude na horizontal. Tá fazendo sentido aqui pro povo da sala? Servo da igreja e servo de Deus. Servo de Deus e servo da igreja. Agora, meu Deus, velho. Agora, como que eu sirvo? Como que eu sirvo a Deus e como que eu sirvo a igreja? Ele responde, dado ao Evangelho. Sabe, a gente precisa parar de inventar um jeito de fazer a igreja e a gente precisa fazer o jeito que Deus já deixou. A gente precisa parar. Sabe, eu tenho sido muito confrontado com isso. Ale, eu não quero que você pregue uma coisa nova. Jesus tem me falado. Para de querer pregar uma coisa nova. Vocês estão querendo pregar coisa nova, coisa nova, coisa nova. A palavra certa não é novo, é fresco. A palavra certa é fresco. Ale, eu quero que você pegue o que os profetas ensinaram. Efésios diz, né? Que a igreja é fundamentada pelo fundamento dos apóstolos e profetas. Por quê? Porque basicamente os profetas... nos doutrinaram até o Novo Testamento e depois os apóstolos nos doutrinaram. Então, mas um profeta, antes de profetizar, ele tinha que ler o que o outro profetizou. Caraca, eu tô queimando rude, tá? Então, um profeta, antes de profetizar o que ele estava ouvindo de Deus, sabe o que ele fazia? Ele lia o que o último profeta profetizou. Para quê? Para que tivesse uma linha doutrinária correta a respeito de tudo que estava sendo feito. Então, nada do que foi profetizado era novo, mas uma continuação do que sempre foi. Então, nós temos sido muito presunçosos em achar que nós estamos descobrindo uma coisa. Nós não temos que descobrir nada. Nós não somos o Senhor, nós somos os servos. O que o servo faz? Ele pega o que foi sempre dito e diz. Ele pega o que sempre foi e o que sempre será e anuncia de maneira fresca no tempo presente. Então, nós não servimos a Deus e a igreja do jeito que a gente quer, mas do jeito que o Evangelho demanda. Então eu não posso escolher uma parte do Evangelho para pregar, eu não posso escolher uma parte do Evangelho para omitir, eu tenho que pregar todo o Evangelho. Então, muitas vezes, sabe, o que o Espírito do Anticristo faz? O Espírito do Anticristo, ele nega o Cristo.
Porque Cristo, ele não quer só negar a Cristo, mas ele quer substituir a Cristo. Então, automaticamente, ele vai tirando a cruz e o segue-me do evangelho. Para quê? Para que ele se assente no trono que é de direito de Cristo. Então, o que tem acontecido? O evangelho vai ficando Disney, né? Jesus vai vir num cavalo branco da Disney. Então a gente começa a omitir algumas coisas do evangelho. A gente começa a pregar o que a gente acha legal do evangelho. E outras coisas a gente começa meio que passa um pano, a gente começa a dar aquela escondida, dar aquela fugida para cá e fugida para lá. Isso não é ser servo. Isso não é edificar a igreja. Tá fazendo sentido aqui? Sim. Agora, como eu sou servo, eu sou escravo. E eu quero terminar com isso. Como eu sou servo, eu sou escravo. E o que isso quer dizer? Que eu não preciso receber honra nenhuma pelo que eu estou fazendo. Aplauso nenhum pelo que eu estou fazendo. Isso é uma das coisas que mais mudou minha vida. Se eu pudesse deixar isso para qualquer pessoa. Ame a todos e não espere nada de ninguém. Você deve amor a todos, mas ninguém te deve honra. O apóstolo Paulo nos ensina, se você for dever alguma coisa, devo amor. Então nós somos devedores de amor, mas ninguém é devedor de nada pra gente. Sabe, esse sentimento de que, cara, você tem que me honrar, você tem que isso, ninguém tem que nada. Ninguém tem que fazer nada por nós. Nem mesmo o nosso Senhor tem que fazer nada por nós. Nós somos simplesmente escravos. Aí alguém pode se ofender com essa mensagem. Infelizmente essa mensagem não é para os imaturos, essa é uma mensagem para maduros. Sabe, quanto mais cedo você entende que a sua vida é sobre dar a vida, mais cedo você vai ficar feliz. Acredita em mim. Então, nós damos amor a todos, mas ninguém nos deve coisa alguma. A segunda coisa que eu queria terminar é... Eu queria falar com a minha geração agora, principalmente. Ouça quem dá a vida pela igreja, quem dá a vida por Jesus e quem dá a vida ao evangelho. Nós temos dado muito ouvido a quem não deu a vida por ninguém. E isso tem nos complicado. Isso tem nos deixado muito mesquinho. Ale, como assim? Eu vou falar mais alguma coisa. Deixa eu arrumar aqui a pedra angular. Deixa eu te falar uma coisa. A minha geração é muito rápida em bater no Twitter, em bater no Instagram, em bater seja onde for. Mas, sabe, quando você sai do seu culto de domingo online, ou agora até presencial que voltou, você pode voltar para sua casa, abrir o Netflix, abrir um site pornográfico, você pode brigar com sua esposa, você pode trair sua esposa. Por que você pode? Porque você não está envolvido com a igreja. Sabe quem não pode fazer isso? O pastor que pregou para você. O pastor que pregou para você, o discipulador que discipula, o cara que canta, o cara... Sabe, quanto mais envolvido na igreja, mais sem volta você fica. É isso aí. E aí a gente começa a dar voz pra gente que não tem as mãos sujas. A gente começa a dar voz pra quem não tá com o pé enfincado dentro da igreja. Sabe por que o apóstolo Paulo repreendia a igreja? Porque ele era escravo de Cristo. Eu trago em mim as marcas do evangelho. Ele era escravo da igreja. Eu quero estar com Jesus, mas eu vou ficar com vocês. Aqui em Romanos mesmo ele disse, eu tenho orado para que Deus me dê a oportunidade de ver vocês. Eu tô com muita saudade de vocês. Você está falando de um homem que amava a igreja. Nós temos que parar de dar voz pra gente que não ouve a Deus, que não dá vida pela igreja. Sabe, é isso que eu tenho, assim, dando um resumão, é isso que eu tenho ouvido da parte de Jesus. Dê a vida por Deus, por Jesus, dê a vida pela igreja e seja compromissado com o evangelho. Não faça concessões ao evangelho. Atualizar é diferente de relativizar. São duas coisas diferentes. Eu posso amadurecer, eu posso atualizar a minha forma de comunicar, mas não o que eu comunico. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, acho que é isso.
Posso orar? Posso orar? Senhor Jesus, nos torne homens e mulheres maduros e convictos. Que o temor de Deus nos leve à sabedoria, em nome de Jesus. Deus, dê a cada pessoa que está nos assistindo, aos meus irmãos que estão aqui comigo, a minha igreja, a minha família, Jesus. Nos dê um coração igual ao seu, ensinável. Ó, Jesus, não nos deixe pular processos, não nos deixe burlar a poda do Senhor, não nos deixe pular o batismo de fogo que precisamos receber às vezes. Ó, Senhor, nos faça homens e mulheres que não estão comprometidos apenas com a própria vida, mas que acima de tudo estão comprometidas com a vida da igreja, com a vida do próximo. Nós temos todas as coisas que precisamos em Ti. Nos ensina a olhar com amor e misericórdia para aqueles que não têm todas as coisas. Sim, sim. Nos dê um coração igual ao seu. Senhor Jesus, eu libero agora paixão, amor, lágrimas, óleo, fogo, Senhor. Eu libero em nome de Jesus graça para passar tempo no secreto, graça para ser moldado no deserto, graça para a leitura das Escrituras. Deus, eu quebro esse entendimento raso que é passado, que ser profundo nas Escrituras é coisa de mestre. Não, Senhor, ser profundo nas Escrituras é coisa de cristão, em nome de Jesus. Deus nos leva a esse lugar de profundidade, e não apenas profundidade na letra, mas que a palavra seja encarnada em nossas vidas. Assim como diz Tiago, que nós somos aqueles que ouvem ou leem, mas que se levantam e não vivem. Nós somos semelhantes a homens que olham no espelho e logo se esquecem de quem são. Jesus, nos dê a profundidade, não apenas de letra, mas de vida. Senhor, nós não queremos rebaixar o evangelho, mas aumentar a vida. Sim, Senhor. Mais, Jesus, nós não queremos alterar o fundamento, nós não queremos alterar a rocha, nós não queremos ficar fazendo concessões, nós não queremos criar o nosso próprio Jesus. Não, Jesus, nos ensina a seguir ao Senhor. Efésios 1:17 nos dê sabedoria e revelação para que a gente possa ver o Senhor da maneira que o Senhor é, da exata maneira que o Senhor não do jeito que a gente imagina, mas do jeito que o Senhor é. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo cada irmão que está nos assistindo, meus irmãos aqui, em Teu precioso nome. Amém e amém.